Então, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você estiver assistindo. Meu nome é Elton João de Rocha. Me considero aqui um militante político na minha cidade. Também escrevo e sou servidor público. E a gente está nessa luta de tentar refletir um pouco o social, refletir um pouco a partir do que a gente lê, do que a gente observa, e agora dentro desse projeto aqui das lives com meu amigo Marcelo Júnior. Muito obrigado pela presença de vocês. Certo. Então, Elton, eu já vou entrando então aqui no tema, né? Já vamos iniciando logo no tema, para a gente poder... Gente, primeiro eu te trouxe uma contextualização aqui formal, né, das pesquisas que a gente faz, para montar. De vez em quando eu vou estar olhando aqui para a lateral, porque eu estou com o notebook aqui, e os tópicos, né, os eixos aqui estruturantes dessa nossa live estão aqui no computador, para a gente poder fazer direitinho e seguir aí uma ordem, né, de raciocínio. E dizer para vocês também que nós não vamos nos ater muito nessa condição teórica aqui, porque o mais importante é a parte final da live, que nós vamos tratar diretamente da governabilidade no cenário municipal, né? Então, vamos lá. Trouxemos primeiro aqui o que é essa relação de governo, o que seria governo. Eu trouxe duas definições aqui do que é governo. Primeiro, governo é a autoridade governante de uma nação ou unidade política que tem por finalidade regrar e organizar a sociedade. O segundo, o governo é a instância máxima da administração executiva, geralmente reconhecida como a liderança de um Estado ou de uma nação. Nesse primeiro momento, a definição que nós trouxemos para vocês, para discutir com vocês, de governo é essa, né? Tudo que nós formos imaginando dentro dessa definição, vamos trazendo, sempre pensando no campo municipal, porque as eleições aqui que ocorreram no dia 15 foram eleições municipais. Então, nós vamos falar de poder local, poder municipal. De novo, eu falo, que eu já falei em outra live, as pessoas, de fato, moram mesmo dos municípios. É no município que as pessoas residem, é no município que a coisa acontece e as políticas públicas são materializadas, sempre na relação de município, correto? Então, o governo, ele é isso, é a instância máxima administrativa, tá? de um ente federativo. Tá? Vamos lá. Os exemplos disso que nós trazemos é os governos municipais, estadual, né? Governos municipais, governos estaduais e governo federal. O federal lá é regido pelo presidente da República, o estadual pelo governador de estado, e o municipal, que é o nosso caso aqui, que a gente vai estar discutindo com mais foco, pelo prefeito municipal, né? Que todos escolheram dia 15. Aqui eu quero estar tratando qual é a forma de governo adotada no Brasil. A forma adotada no Brasil são públicas. No Brasil, nós vivemos uma forma de governo republicana. Vivemos numa república, né? Onde, na república, o poder ele fica concentrado na mão das pessoas que representam os interesses de todos, né? O poder temporário, a alternância do poder e a eletividade são características desse poder republicano, nessa relação de forma republicana de poder. Diferente da monarquia, que é geralmente feita ali pela questão de reis, né, e de primeiros ministros. É diferente. Né? Então, essa basicamente é as duas diferenças entre as formas. Além da forma, tem o sistema. Né? E o sistema adotado aqui no Brasil é um presidencialista. Tá? O mesmo digamos ali, administrador, a mesma personalidade política que é eleita como administrador, ele serve para administrar o país e também como chefe de nação para representar o país internacionalmente, né? E o parlamentarismo ele é diferenciado, né? Muitas das vezes aquela ideia da Inglaterra lá, né? Que tem a rainha e tem o primeiro-ministro. Então há essa diferença. No Brasil nós somos presidencialistas, tá? Foi o que eu trouxe aqui dessa definição inicial para a gente ver. Portanto, o Brasil é uma república federativa constitucional presidencialista, tá? Onde o chefe, como eu repito para vocês, onde o chefe do poder acumula as duas funções, de chefe de Estado e chefe de governo, tá? Desta república. E aí, de novo, eu digo para vocês, quando a gente trata dessa teoria, eu peço que vocês tragam sempre para a realidade municipal. O prefeito também, ele acaba sendo a autoridade máxima na relação de município. Tá? Do ente federativo município, o prefeito é a autoridade máxima. Elton, dentro do governo, tu quer falar alguma coisa? Quer dar uma pincelada dessa relação de governo? Porque senão eu já vou estar tratando da governabilidade aqui, os aspectos iniciais dela.
Conceitua, aí a gente depois vai já para as coisas mais da vida prática. Acho melhor. Tá. Conceitua tudo. Perfeito, perfeito. E aí, gente, as pessoas às vezes confundem, como não é do dia a dia do nosso cotidiano, essas nomenclaturas de governo, a gente fala muito de governo, mas fala pouco de governabilidade. Então as pessoas acreditam e às vezes se confunde muito essa relação. Acha que quando a pessoa ganha, porque em tese, quando o prefeito se elege, as pessoas dizem, pronto, o prefeito ali ganhou o governo, está tudo certo, e agora vai começar a fazer o trabalho. Né? E há essa diferença. Quando ele é eleito, como o dia 15 agora foram os prefeitos do Brasil eleitos, eles ganharam ali a condição de governo. Foram eleitos, ganharam a condição de governo. A governabilidade é o exercício deste governo conquistado através dos votos, conquistado de forma democraticamente. Né? Então, a governabilidade é a execução das políticas públicas, a organização dessas políticas públicas e a prática delas, né, que reflete na sociedade. Então, a relação de governabilidade ela é um pouquinho confundida com a relação de governo. Governo é quando a gente se elege, governabilidade é o exercício, então, deste governo, tá? E aí a gente vai estar tratando aqui, olha, a governabilidade é o conjunto de condições necessárias ao exercício do poder de governar. Compreende a forma de governo, a relação entre os poderes legislativo e também com o judiciário, tem que se relacionar, porque a gente já sabe, né, que o poder executivo, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, eles são independentes, né, mas são harmônicos entre si, se correlacionam, se conversam diretamente. Né? O equilíbrio e a articulação entre as forças políticas de oposição à situação, e daqui a pouco, cada tópico desse a gente vai estar já dissecando um pouco mais, tá? Capacidade política de decidir, possibilitando a adequada realização das políticas públicas, aquilo que eu já mais ou menos falei no início. Elton, dentro dessa relação de governabilidade, a teoria que eu trouxe foi essa para a gente. Tu quer falar alguma coisa nessa teoria, ou a gente já vai esmiuçando? É só um comentário rápido. Faça lá. Comentário rápido. Assim, vamos tentar ter aquela linguagem mais direta, né, de todo mundo. Então, assim, governo e governabilidade. Quando a gente pensa no governo, a gente vai pensar em toda a estrutura de poder que a gente vê, né, que a gente, no nosso dia a dia, a gente consegue ter contato. O governo, ele tem a representação, vamos supor, no nosso município, assim, a coisa mais fácil da gente perceber, o símbolo de governo é a prefeitura, é o símbolo do poder executivo. Então, quando a gente pensa no chefe do governo municipal, o local em que essa organização chamada governo ela acontece, a gente vai olhar para a prefeitura, né, para o centro, para o local onde o prefeito executa, para onde ele cuida, é onde o governo funciona. Né? E as secretarias. Então, essa estrutura física que a gente enxerga na nossa cidade, as secretarias, o governo, o prédio do judiciário, o prédio do Ministério Público, isso tudo faz parte da nossa estrutura de poder, né? Faz parte do governo. E a governabilidade, que já é uma questão que perpassa pelas escolhas do governo, que a gente vai discutir em seguida, seria como o governo vai funcionar, né? De que forma o governo vai executar os seus intentos, né? De que forma ele vai fazer os projetos, de que forma isso vai acontecer, o que o governo tem que fazer para poder governar, né? Como o Marcelo falou, o governo seria o corpo, né? O corpo do poder. São as pessoas que ganharam os cargos públicos, é a estrutura administrativa daquilo. A governabilidade seria a execução disso. Mas eu acho que a gente vai entrar de forma mais detalhada agora. Marcelo. Sim. Elton, então eu vou aqui num tópico que eu acho muito interessante. Gente, a partir de agora a gente vai tratar do sistema governabilidade. Né? Muitos entendem até então que governabilidade é o mesmo que governo, não é, e a gente vai estar vendo isso agora aqui. A governabilidade, uma parte muito importante no poder local, no poder municipal, né, é esta boa relação, principalmente com o poder legislativo, porque a Câmara de Vereadores, ela vai ser responsável, né, além de fiscalizar os recursos públicos, né, que vêm para o município, a execução do orçamento público, ela também tem a grande capacidade de aprovar os projetos ou não vindo do executivo, ou até também fazer proposições ao executivo. Então, é muito importante. Nós vimos que nessa eleição agora, não foi mais permitido coligação na proporcional. O que é isso? Coligação para eleger vereadores não foi mais permitido nessa eleição. Cada partido, para concorrer para o legislativo, teve que levar o seu quadro de candidatos, né?
E então, com isso, eu pude dar uma analisada em alguns municípios aqui do Nordeste Paraense, porque hoje eu estou em Paragominas, então analisei alguns resultados dos municípios do Nordeste Paraense, né? A gente verificou que são poucos os partidos, nós temos muitos partidos aqui no Brasil, mas foram poucos os partidos que conseguiram fazer vereadores. Inclusive, teve partidos que o candidato a vereador teve 1.000 e poucos votos e não conseguiu entrar, porque não conseguiram atingir o coeficiente eleitoral. E esse mesmo partidos, outros partidos conseguiram eleger 2, 3, e esses 2, 3, o último entrou com 400 votos, com quase 500 votos. Então, para você ver como é que fica essa situação, né? E então tem partidos que elegeram ali numa Câmara de 13 vereadores, elegeram 4 vereadores só daquele partido. E aí, como é que funciona a coisa? O prefeito, geralmente, ele faz uma articulação legislativa para sempre ter uma bancada lá aliada de maioria, para que assim ele possa estabelecer o sistema de governabilidade com maior facilidade, para que os projetos que são mandados do Executivo para o Legislativo para ser analisado, que eles passem pelo Poder Legislativo e seja aprovado com maior facilidade. Quando se tem, né, uma bancada aliada, né, uma base aliada robusta, maior, né, tipo 8, 9 ou até 10 vereadores da base aliada, sendo assim ele tem uma facilidade maior de passar lá os projetos que vão. Então, esta relação da governabilidade de um prefeito no poder local, ele perpassa principalmente por essa relação da Câmara, por essa relação com o poder legislativo, certo? É importante dizer isso aqui. E esta articulação do qual o prefeito deve fazer com o poder legislativo, ele tem que ser muito pensado, tem que ser muito, muito planejado e todo o tempo observado, né, como é que está essa relação. Porque uma vez que fragilize, uma vez que, de repente, o gestor municipal perde ali a confiança do poder legislativo, fica muito difícil a relação do governo. A relação de governabilidade fica fragilizada, fica ameaçada. Na verdade, é muito complicado isso aí. Então, por isso que se faz muito necessário bastante atenção e esta boa relação, como já diz a própria Constituição Federal, né? Essa harmonia entre os poderes, principalmente entre executivo e legislativo, para que a governabilidade ela possa começar a se estabelecer. Tem alguma coisa para falar isso aí, Elton? Eu vou pensar agora num exemplo mais prático da coisa. Eu até pediria que tu falasse, tu repetisse depois essa fala dessa relação com o legislativo, porque sempre tem aquela história de que quando o prefeito ele tem boas intenções, ele não deveria se preocupar com o legislativo, né? Porque acaba que cria-se... Na verdade, a intenção é essa, quando se cria o poder executivo e o legislativo, que seria os pesos e medidas, né? O legislativo seria o fiscalizador para que o poder executivo não se tornasse um poder absoluto, que oprimisse. Então, o legislativo existe para pôr freios no poder do executivo. Isso daí é herança do regime de governo anterior, que era a monarquia, onde o poder estava concentrado na mão dos reis, né? Então, quando vai para a república, quando vai para a coisa pública, há a partição dos poderes lá no executivo, legislativo e no judiciário, justamente para que isso não fique concentrado só na mão de um, né? Então, é por isso, a república ela vem após o governo monárquico, onde tudo era concentrado. A gente estuda isso, Marcelo, né? Quando a gente passa pelo ensino médio, acho que, salvo engano, a gente estuda esses regimes, acho que é no 2º ano, ou no 3º. Mas naquela época, o pessoal quer sair para jogar bola logo, né? Quer merendar e não dá muita atenção. Mas com o passar dos anos, a gente vai percebendo que é importante essas coisas que estão lá no ensino médio. E aí eu lembro de um depoimento recente agora do prefeito de Colatina, né? Eu acho que tu sabe quem é, aquele Lourinho, que é um exemplo de prefeito no Brasil, em que ele não foi à reeleição e ele dizia que ele não se preocupou com essa questão de relação com o legislativo no sentido de fazer algum tipo de barganha ou tentar controlar o legislativo para ter a tal da governabilidade, porque realmente ele foi honesto. Ele foi honesto, ele trabalhou, ele mudou a cidade dele, eu quero dar o destaque para essa coisa da governabilidade ser quase que uma negociação com o legislativo. Os prefeitos ele têm muita preocupação em ter um legislativo contra, porque ali, se tiver, por exemplo, um presidente da Câmara que seja oposição ferrenha,
esse presidente ele pode ficar botando pautas, por exemplo, em votações todas que prejudiquem, entre aspas, o prefeito. Então, assim, qual é a justa medida, né, dessa relação entre executivo e legislativo? Eu até te pergunto isso. Prefeito, quando se elege, se ele está bem intencionado, não tem que ter a boa relação com o legislativo. Isso não tem como. Tem que ter uma boa relação com o legislativo, porque a governabilidade perpassa por isso. Agora, não deve se haver uma preocupação muito grande em fazer o presidente, em fazer, de repente, a maior bancada, quando as intenções são boas sempre. Por quê? Porque eu tenho certeza, olha, vereador é representante do povo, o legislativo é a voz do povo no parlamento, né? A voz do povo no parlamento é o vereador, não tem jeito. Ele é o representante da massa, da classe popular e tal. Então, o que é que acontece? Nenhum único vereador que é eleito pelo povo e que também tem boa intenção e que também usa de ética, de moral pública e tudo, e que segue direitinho a sua função de legislador, de parlamentar municipal, ele vai ser contrário a um projeto que venha beneficiar a população. Ainda mais vindo do executivo. Quando vem do executivo, geralmente já verificou-se lá a condição financeira, lá já passou lá pela assessoria lá contábil e também jurídica, já desce lá tudo certinho de que tem recursos para colocar aquele projeto em prática, né? E aí o que é que acontece? Os vereadores, se ele estiver bem intencionado em fazer o seu papel, qual é a situação? Eles não vão se preocupar com o que o prefeito está fazendo, de repente, ali, a boa relação entre o executivo e o legislativo. O prefeito bem intencionado dá menos serviço para a Câmara. O vereador bem intencionado dá menos serviço para o executivo. Esse é um ponto pacífico. Agora, o problema, Elton, é o seguinte, quando a gente começa a ver, em algumas ocasiões, a interferência do poder executivo no legislativo, principalmente nesses períodos, agora, tipo, dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro tem a posse dos vereadores e na maioria das câmaras, onde eu tenho acompanhado, é escolhido logo naquele mesmo dia a votação para presidente da Câmara do primeiro biênio, né? Então, o que é que acontece? Às vezes a gente verifica que fica aquela movimentação de assessores de prefeito, às vezes até o prefeito mesmo acaba se envolvendo naquilo ali e tal, e a gente vê uma agonia muito grande para fazer, né, a mesa diretora, a Câmara, a presidência da Câmara. Para que tudo isso? Eu fico imaginando. Porque, de novo, eu digo, os poderes, eles são harmônicos entre si, mas são independentes, né? Não deve haver interferência diretamente dentro da outra casa. A casa executiva é lá, poder legislativo, a casa executiva é aqui, cada um tem que tratar do seu. Então, essas coisas têm que ser sem interferência do outro poder, né? Mas a gente verifica, às vezes, essa situação da interferência muito grande. E aí, claro, a gente não vai acusar ninguém, até porque a gente não sabe da cabeça do outro, e o que está acontecendo, mas a gente fica dizendo por que toda essa movimentação? Por que toda essa preocupação exacerbada? Já que, se de repente eu sou um prefeito eleito e eu tenho uma boa intenção de desenvolver um trabalho, né, em prol do povo, tudo que eu mandar que seja a favor do povo, o vereador nenhum vai votar contrário, nenhum mesmo, porque senão o povo vai estar lá, e hoje com as mídias sociais, geralmente algumas pessoas lá gravam, né, as sessões e tal, e depois coloca lá, e então hoje é muito complicado um vereador ir contrário a um projeto que venha do executivo que seja contrário à demanda popular ali, é muito difícil, porque ele vai ter que enfrentar lá a população, né, os próprios eleitores deles, até aqueles que não são eleitores dele, porque depois que o vereador, mais uma coisa, Elton, depois que o vereador se elege, ele não é mais vereador de comunidade, né? No poder legislativo municipal, na Câmara, tem muito isso. O vereador da comunidade tal, o vereador da comunidade tal, o vereador da cidade, o vereador e tal, do distrito tal, não existe isso. Vereador, depois de eleito, ele é vereador do povo daquele município, de toda a sua territorialidade. Não existe vereador de territórios. O vereador, ele é do povo daquela cidade. Tá? Então, é isso que tem que se pensar. Nenhum deles vão ficar contrário ao projeto executivo se for bem intencionado, se estiver tudo certinho. Não vai ficar. Então, eu acho desnecessária essa preocupação exacerbada, tá? Quando se tem a boa intenção. Quer comentar algo aí? Essa questão da preocupação do prefeito, quando o prefeito tem a preocupação com a governabilidade, e ele tem a preocupação no sentido de ter a maioria, né? A gente sabe que todo prefeito, a principal preocupação dele é ter a maioria da Câmara, tanto para aprovar o que ele quer sem as ditas correções, né? Como o projeto vai para a Câmara pode
pode mexer nele e devolver para o executivo, a gente sabe disso, chega lá com o orçamento, a Câmara pode achar que o orçamento é inviável, é muito caro, não vai ter, ele pode alterar o projeto, né? Então, o prefeito, ele tendo maioria, teoricamente, pelas articulações de bastidores, então manda um projeto X para a Câmara, e a Câmara vai dar sempre o aval, vai vir de lá o mesmo X, Marcelo, né? Então, o prefeito manda X, a Câmara devolve X. Teoricamente, se tu tens uma Câmara com a maioria na oposição, a oposição ela vai esmiuçar o prefeito mandou X, provavelmente, se tiver uma Câmara com a maioria de oposição, esse projeto talvez volte menos 2, ou volte mais 2, mas ele é alterado, porque uma Câmara de oposição ela não tem nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de acordo, nada que faça com que ela tenha que agradar também, entre aspas, o prefeito. Eu penso que uma Câmara de oposição, uma oposição pró-povo, não uma oposição para perseguição. Assim, eu penso numa Câmara que realmente estivesse para cumprir o seu papel de pensar no povo, ela sempre vai ver o executivo, tentar controlar o executivo, pensando no melhor para o povo. Agora, claro, pode existir uma Câmara que cause um problema para o executivo por pura perseguição? Sim, claro que sim. Aí, Marcelo não gosta, eu vou generalizar. A gente lembra que de alguns casos em que a Câmara de Deputados, a Câmara de Senadores, articuladas para perseguir, conseguiram fazer causar um grande problema para o Brasil. Para quando a gente vê que a perseguição ela pode ser apenas articulada para perseguir. Né? Não é uma preocupação com o povo. Há articulações apenas como perseguição, onde deveria, na verdade, a Câmara de Vereadores, de Deputados, pensar sim em fiscalizar o prefeito, fiscalizar o governador, o presidente, mas pensando no povo. Então, realmente, Marcelo, achar a justa medida, pensando que são seres humanos que estão ali, movidos por ideias, movidos por interesses particulares, por interesses políticos, realmente, achar esse peso para que o governo realmente consiga governar de forma tranquila, às vezes não é só questão de corrupção, às vezes é uma questão realmente, às vezes, só puramente política. Por questões políticas, a Câmara fica segurando, não deixa, tenta de toda maneira atrapalhar. Realmente é muito difícil um governo ter governabilidade. Muito difícil. Muito bom quando realmente um bom prefeito, Marcelo, um bom prefeito tem uma Câmara com maioria ao seu lado. Bicho, isso seria o melhor para o povo. Se o prefeito realmente é honesto, se ele é íntegro, se ele quer trabalhar realmente, e tem uma Câmara atuando ao seu lado. E outra coisa também que a gente trata é que, às vezes, alguns prefeitos até se preocupam muito com o legislativo e de ter maioria, essas coisas, porque a gente sabe também que a Câmara tem o poder de caçar o prefeito, dependendo se ele fizer algum desmando, alguma coisa fora da lei, a Câmara que tem o dever de caçá-lo, né? E aí, quando ele tem uma base aliada, muitas das vezes pode não acontecer da forma que prevê, né, que deveria acontecer a cassação. Então, tem isso também, tem um fator muito importante que é a cassação, o impeachment do prefeito lá, a cassação. Elton, agora uma outra coisa aqui, um tópico, para a gente entrar na parte importantíssima dessa live, que é a capacidade política de decidir, né, o prefeito tem a capacidade política de decidir, possibilitando a adequada realização das políticas públicas. Tá? Para uma boa governabilidade, Elton, essa condição de decidir e de como gestar as políticas públicas, ela precede de uma coisa extremamente importante, que é a escolha do primeiro escalão. De como o prefeito vai escolher esse primeiro escalão, de como o prefeito vai montar o seu time de gestores das políticas públicas, que hoje tem um nome que eu acho, de novo, digo que é ultrapassado, que é o nome secretários municipais. Como ele vai escolher esses secretários? Né? Que é a segunda parte dessa live que a gente vai tratar agora. Porque eu digo uma coisa para vocês, Elton, aqui para a gente estar dialogando, né? É fundamental, é crucial porque, veja só, o prefeito, ele é o chefe do executivo municipal, mas ele não consegue
dentro de 10, 9 ou 11 áreas, dependendo dos municípios, varia o número de secretarias. Mas, geralmente, elas são entre 9 e 12 secretarias. Não tem como o prefeito executar ele sozinho as políticas públicas. Não tem, é impossível isso acontecer. Por isso, então, se monta o time de secretários, né? O quadro de secretariados, que eu gostaria muito de chamar de gestores de políticas públicas, porque eu acho que assim deveria ser, que eu acho que é mais adequado. É fundamental a boa relação com o legislativo e a excelente escolha, ou próximo da excelência, a escolha do seu time de secretariados. Porque é esses secretariados que vão gestar as políticas públicas. É eles que vão estar lá. É eles que vão estar lá fazendo todo o processo de execução dessa política pública, para que isso reflita na vida da população, para que a população tenha os seus problemas dirimidos. Né? É através disto. E hoje pouco se discute nisso. Hoje a gente não vê, essa nossa live aqui talvez seja um negócio até meio que inovador, porque nós somos relativamente jovens, estamos aqui preocupados em discutir, 2 dias depois da eleição, preocupados e olha, gente, isso aqui foi estratégico. Eu disse para o Elton, governo e governabilidade, Elton, a gente só vai fazer essa live, que é importantíssima, mas só vamos fazer depois do dia 15, porque aí já vai estar sido escolhido os times de prefeitos, né, e de vereadores, o povo já vai ter escolhido, e a gente vai falar, porque como a live vai ficar gravada, quem sabe um ou outro vereador, um ou outro assessor de prefeito assiste isso aqui e, de repente, acalenta seu coração, dizendo, de repente, pô, esses meninos, eu acho que tem razão, eu acho que a gente deve prestar mais atenção nisso aqui. Né? Então, a nossa intenção, geralmente, é isso, trazer reflexões. Nós não somos o dono da verdade, repito, a gente pode ter equivocado em algum olhar nosso aqui, mas nós estamos aqui só para trazer ideias, só para discutir. E vocês já viram, nós não tratamos de personalidade política, nem de ninguém, e nós não tratamos aqui de dizer tem que ser assim. Nós estamos dizendo, será que não poderia ser assim? Então, vamos lá. Elton, nessa composição de governo, qual seria, dentro dessa relação de composição de secretariados, qual seria o perfil desejado no meu olhar? Tá? Eu acredito o seguinte, como eu fiz 2 anos e meio, Elton, de pós-graduação, eu sou pós-graduado em Gestão e Saúde pela Universidade Federal do Pará. Então, eu estudei 2 anos e meio aqui em Paragominas e me pós-graduei, fiquei especialista em Gestão e Saúde. Então, quando a gente faz qualquer tipo de curso de gestão, geralmente a grade curricular, 70% a 80% é de gestão pública, é ciência da administração. Lá para 20% ou 30% canaliza para a área, no meu caso, que foi saúde. Só no final, mas aí no início do curso, tudinho tu aprende essas relações aí de como deveria ser um sistema de gestão, né? Pública, principalmente. E, dito isso, Elton, como seria para mim, que sou especialista em gestão, o perfil desejado de um secretariado? E aí eu vou logo colocar aqui, sem preconceito nenhum, das pessoas que estão escolhidas, porque esses cargos eles são de confiança do prefeito. Então, o prefeito escolhe, ele nomeia e exonera em qualquer tempo. É cargo de confiança do prefeito e é ele que decide. Tá? Então, cada um sabe o que faz da sua gestão, cada um sabe que tipo de gestão quer para o seu município e para o seu governo. Cada prefeito que foi eleito agora tem na cabeça dele qual é o tipo de marca que ele quer deixar no seu município. Se ele quer deixar uma marca ruim, se ele quer deixar uma marca boa, de como ele quer ser visto e conhecido, só depende dele, tá? Então, Elton, o que é que eu quero dizer com isso aqui? Que o perfil, na minha opinião, no meu olhar, e trago para ti, já abro para ti, o perfil desejado de secretário é que fosse técnico. Como é que é um perfil técnico, Elton? Mas o prefeito ele tem a questão da governabilidade, Marcelo, que tu falou. Então, tem algumas vezes que ele vai ter que aceitar a indicação daquele grupo que ganhou com ele a eleição e tal. Eu acho justo até. Se houve uma aliança de partidos, é porque as pessoas estão afinadas com aquele projeto de governo. Então, é necessário que quem caminhou junto, governe junto. Agora, quando eu digo que eu acredito que seja interessante analisar o perfil técnico, é da seguinte maneira. Determinado prefeito se elegeu com determinados partidos, né, com aliança com determinados partidos. Mas eu gostaria de contemplar tal partido para que ele, de repente, dirija a pasta da educação, dirija a pasta da saúde, alguma coisa assim, claro, sobre o olhar sempre do gestor municipal, mas que fique a cargo, de repente, daquele partido ou daquele grupo. Se, de repente, ele entender assim, que ele pudesse, de repente, chamar aquele grupo que o ajudou e dizer o seguinte, olha, o perfil que eu estou precisando para o cargo, digamos, da educação, são de profissionais assim, com esse tipo de experiência, com esse tipo de currículo, com essa formação e tal, e colocava para o partido.
e dizendo, olha, partido, se não der certo, o que vocês estão me indicando aqui, ou então tragam 3 nomes para mim que a gente vai estar escolhendo aqui dos 3 nomes qual a gente vai colocar. E se não der certo, não deu certo, a gente vai trocar. A gente vai trocar. Eu acho que deveria ser dessa forma, e deveria ser um perfil técnico. Né? Imagina só, aquilo que eu falei na outra live, Elton, assim como para ser meu prefeito, ser meu vereador, qualquer um não serve, tem que ser alguém qualificado, não pode ser qualquer um, né? Porque a gente ouvia muito, qualquer um serve, qualquer um serve. Não, não é qualquer um serve. A mesma coisa, e mais sensível ainda, para ser secretário municipal. Para ser secretário municipal, aí que a peneira tem que ser mais fina mesmo. Aí que a peneira tem que ser mais fina. Porque, de novo, eu te digo, se a pessoa colocar um piloto, um motorista de ônibus para pilotar um avião e colocar um piloto de avião para dirigir um ônibus e os dois não têm habilitação específica para aquilo, vai dar problema. O cara, talvez, do lado do avião, nem decole o avião e o piloto que pegou o ônibus talvez nem saia da rodoviária. É muito difícil, porque cada coisa que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa de especialização, a gente precisa de ter um olhar, e quando eu digo especialização, não digo só acadêmica, mas eu digo entender do que está fazendo, saber do que está fazendo. Então, na minha opinião, o perfil desejado deveria ser um perfil técnico para as secretarias. Até porque, Elton, hoje, as políticas públicas não são como há 20 anos atrás. Hoje, as políticas públicas, elas têm normas, diretrizes, legislações que são extremamente necessárias serem observadas para que a coisa dê certo. Porque, às vezes, a população não sabe do que acontece dentro dos gabinetes de secretarias. O que a população sente são só os reflexos da execução da política pública, que são as benfeitorias ou não na vida dela, né, os benefícios ou não daquela política pública na vida dela. Quando uma política pública ela é mal executada, ela dá prejuízo à população. Quando ela é bem executada, ela traz benefícios à população. Né? Então é isso. Só que a população, a maioria não se liga muito nessa situação. E aí, por isso, os prefeitos ficam muito confortáveis em colocar qualquer um no cargo. Às vezes coloca companheiros lá deles só porque ajudaram, às vezes coloca pessoas que ajudaram, de repente financiaram campanhas e tal, e aí coloca a pessoa lá e tudo, e prejudica. Eu sempre digo, tem um bocado de vaga, muitas das vezes, de assessores em prefeituras. Se tu quer contemplar alguém, não atrapalha a política pública, dá um cargo de assessoria para a pessoa e ela fica lá com uma assessoria técnica, alguma coisa do gênero, mas não coloca ele como gestor da política pública. Porque se ele não tiver habilidade, não tiver conhecimento mesmo da área que vai fazer, das normas, diretrizes, burocracias, o relacionamento com as pessoas envolvidas naquela política pública, se ele não tiver tudo isso aí, ele prejudica a política pública. E quando a política pública é prejudicada, ela trava. E quando trava, a imagem vai ser ruim para quem? Para o secretário, mas principalmente para o prefeito. O prejuízo político fica tudo para o prefeito. Político partidário fica tudo para o prefeito. E o prejuízo de política pública fica para o secretário e fica principalmente para a população. Isso é bem pior. Tá entendendo? Isso é muito pior, é muito daninho. Então, a princípio, eu acredito nesse tipo de escalonamento de secretariados. Eu passo aí para ti fazer uma complementação. Bem, aí a gente esbarra justamente no tema da live, né? Uma coisa é o governo, uma coisa é se eleger, uma coisa é tu ocupar, e a governabilidade, a execução, né? A possibilidade de executar um plano de governo vai depender da relação com a gente falou com o legislativo, depois a gente vai para a escolha do primeiro escalão, que nem tu falou, e o que não é coisa simples, porque perpassa não apenas por uma escolha puramente racional, objetiva, de quem é o melhor para ocupar a Secretaria de Administração. Quem é o melhor nome que a gente tem no município para ocupar a Secretaria de Saúde? A escolha ela não é objetiva. Tá dando para me ouvir, Marcelo, que aqui falhou? Não, tá tranquilo. Ok, então, retomando. Então, infelizmente, a tal da governabilidade perpassa justamente pela negociação. Aí eu penso que numa das lives passadas que a gente fez, Marcelo, a gente falava dos ditados populares, e um deles era daquela questão do barco, não sei se tu pode me lembrar, né? Pula para cá, né? Que o barco está afundando. Não sei se tu lembra qual foi que a gente usou, mas era nesse sentido. Sim. Seriam das imensas coligações para vencer, da junção. Quanto mais pessoas aqui no nosso governo, melhor. Só que aí, quanto maior o grupo, a dificuldade política, depois de vitorioso, para organizar isso, para encaixar todo mundo, é que começa os problemas já do governo. Então, um dos primeiros problemas do governo é sentar, todo mundo vencemos. Vamos ver agora aqui. Quem é que está com a gente? Essa é a realidade. Quem é que está conosco? Olham para todos os nomes.
E o que deveria ser essa escolha que tu acabou de explicar, uma escolha técnica, isso aí seria o mais óbvio. Qual seria o óbvio para ir alguém lá para a saúde? Alguém que tem alguma formação, alguma vivência, pelo menos, na área da saúde, né? Alguma coisa que o habilite. Porque o que a gente está cansado de ver, pessoas que não têm nada a ver, porque não têm conhecimento algum na área, assumir cargos de secretário. Aí depois chega no final de 4 anos de governo e foi uma lástima a gestão, o gestor não entende por que ele não foi reeleito. Ou então ele finge que não entendeu porque não deu certo. E a coisa começa no início, como tu bem disse, Marcelo. Essa live ela é proposital, porque a gente vem aqui discutir o primeiro passo da formação de qualquer governo que vai agora assumir em 2021. Certo? Qual a relação desse governo com a Câmara? Qual a relação? Como é que ele vai montar o primeiro escalão, como tu chamou? Quem dera, Marcelo, que nesse momento pudesse ser escolhido os melhores, mas não são, tal qual não são escolhidos os melhores na hora da corrida, da disputa democrática, da eleição, não é o melhor que entra, geralmente não é o melhor, não é o melhor que entra também nesse segundo momento, que é o momento de escolher os secretários, porque ainda a negociação política é mais pesada. E aí a gente vê coisas absurdas acontecerem. A gente vê secretarias que passam 4 anos inoperantes, sabe? Passam 4 anos sem fazer o seu papel. Uma secretaria de agricultura, por exemplo, que não desempenha nenhum papel na agricultura. Aí tu vai olhar para o corpo técnico desde o início, mas eu não sou secretário, mas quem é que está lá? Às vezes tu não tem um técnico de agricultura na secretaria de agricultura, por exemplo. Às vezes tu tem uma secretaria de promoção social que o secretário não é um assistente social. Então, por aí tu já percebe a cara do governo. Então, a partir do momento que o prefeito sentar ali, em 1º de janeiro, e apresentar para a gente quem são seus secretários, a gente já tem uma leitura, né? A gente já tem uma leitura do que possivelmente pode acontecer. Por quê? Porque a gente vai olhar depois, vamos lá, vamos ver quem o prefeito colocou na educação. Quem é o secretário de educação? Sabe, se aquela pessoa que ele foi posto ali, em vez de ser uma pessoa da área, um professor, ou alguém que tenha um curso de gestão e educação, ou tenha uma especialização que leve para essa área, porque é uma secretaria importantíssima, não for, e for, na verdade, uma pessoa, um apadrinhamento político, for um parente, é um primo, é um cunhado, que é posto ali e não tem nada a ver com a educação. Aí o que eu, que estou daqui, de cidadão, que estou vendo isso, vou pensar? Poxa, o prefeito não está querendo fazer a educação funcionar. Faço de novo. Igual, ó, como eu sou assistente social de formação, é igual quando a gente estuda o serviço social e tu fizeste 1 ano de serviço social, tu sabe. Teve uma época que a febre era muito grande desse negócio do primeiro danismo na política de assistência social. Essa história do primeiro danismo era muito complicado e extremamente prejudicial. Por quê? Porque as pessoas entendiam a política de assistência social naquela época, igual tu chamou a Secretaria de Promoção Social. Toda a secretaria deveria ser Secretaria de Assistência Social, que é o nome da política pública, de assistência social, e não de promoção. Aí o que é que acontece? Igual a ação social era antigamente, né? E aí o que é que ocorre, Elton? Quando a gente verifica essas situações, a gente vê que havia uma confusão muito grande. Em alguns municípios já não acontece mais isso de ser as primeiras damas. Mas só por elas serem a primeira dama, porque achavam o seguinte, que a Secretaria de Assistência Social era para ajudar as pessoas pobres, era só para fazer caridade. Não é. A política de assistência social, ao longo do tempo, veio se transformando. E hoje, ela é uma política extremamente necessária, extremamente científica também. Ela tem toda a norma, diretrizes, caderno de orientações, tem tudo certinho para se fazer a gestão de fato acontecer, para que as pessoas elas ascendam socialmente e não só tenham a sua fome momentânea ali, de repente, sanada. Não, é muito mais do que tudo isso, é olhar para o cidadão. E não olhar para alguém somente que está passando uma fome, algo pontual, que é a fome dele. Então, até hoje, ainda há uma confusão muito grande no que é a política de assistência social. E muitas das vezes nessa área, como nas outras, de saúde e educação, que são uma das políticas públicas mais importantes do município, é colocado qualquer pessoa, né? E aí, aqui a gente chama a atenção dos prefeitos para dizer, o seguinte,
prefeitos, vocês que estão ali com ônus e bônus políticos. Tentem escolher bem seus secretários, tentem escolher os secretários que consigam, nas conferências municipais, ir lá na frente e falar as coisas necessárias daquela política pública, fazer uma apresentação para a população municipal do que é aquela política pública, da linha de avanço, como nós vamos querer avançar com aquela política pública, qual é a meta, avaliar o que foi feito, alguém que tenha profundo conhecimento. Né? De novo, eu digo, não tenho preconceito, porque se não for assistente social, não pode pegar assistente social, não, mas que tenha um mínimo de conhecimento técnico. Pode até não ser um assistente social, um médico, o assistente social para assistência, um médico para saúde, um professor para educação, mas o ideal que seria, na minha opinião, que fosse profissionais desse, enfermeiro lá, né, na saúde, ou médico, alguém assim, na assistência, ou um psicólogo, ou um assistente social, né, que fossem pessoas que têm afinidade e que têm contato com a teoria desta política, né? Todos os dias, que tem vivência, né, todos os dias nisso, porque aí a chance de assertividade no avanço daquela política pública é grande a chance de acertar. E aí o bônus também fica para o prefeito, porque é o prefeito que vai estar bem avaliado naquela política pública. Então é necessário fazer isso. Olha os prejuízos, Elton, que um leigo traz ao manusear uma política pública dessas. Todas as políticas públicas hoje elas são extremamente científicas e cheias de normas e diretrizes. Quando pega um leigo, ele trava. Imagina que um governo municipal seja uma grande máquina e cada secretaria, cada política pública seja uma engrenagem. E elas são todas interligadas. Como uma engrenagem dessa máquina para, a máquina toda para, trava. Porque uma é interligada na outra, uma depende da outra. Está entendendo? Funciona como uma grande engrenagem. Então é necessário que nós possamos olhar, sim, o primeiro ato de erro ou de acerto de um prefeito é como ele monta seu secretariado. É como ele escolhe os gestores das políticas públicas dele. Aí é um grande termômetro para ver, né, isso aí. E o leigo traz um grande prejuízo, sim. Ele pode acertar? Pode. Porque às vezes, também o cara pode não entender muito de determinada política pública, mas se ele chegar lá e ele for humilde e se cercar com bons técnicos, conhecedores da área, ele consegue até avançar. E quando ele dá liberdade, porque veja só, a maioria das políticas se fala em descentralização. A maioria das políticas públicas se fala, vira e mexe, fala descentralizar a política pública, descentralizar em todas as normas, vem dizendo isso. Só que muitas das vezes o secretário pega e centraliza na pessoa dele, e aí de novo não anda. Por quê? Porque depois do secretário tem vários cargos de direções, superintendência, direção, chefias, e cada um ali tem o seu papel de gestar ali determinada parte daquela política pública. E quando o secretário não confia, aí eu digo, né? Veja só, os cargos de superintendência, direção, chefia, são cargos também de confiança. E aí, quando tu vai lá com o gestor e diz o seguinte, olha, o gestor te convida para fazer parte do grupo dele lá para administrar aquela política pública, para gestar aquela política pública, e ele só te dá o cargo, mas não te dá confiança junto do cargo, não adianta, né? Certa vez eu fui convidado, eu fiquei 2 anos e meio aqui no município, como coordenador de CRAS, Elton, né? E esses 2 anos e meio que eu fiquei coordenador de CRAS, a primeira coisa que eu falei para a pessoa que me convidou na época, eu perguntei para ela, para a secretária da época, eu disse, secretária, me diga uma coisa, a senhora sabe o cargo que a senhora está me convidando? É o cargo de confiança, né? Ela disse, sim, sei. Eu digo, mas a confiança vem junto com esse cargo que a senhora está me oferecendo? Porque se a confiança não vem junto com o cargo, Elton, não serve, né, cara? Não serve. E aí fica difícil. Então, o que é que eu acho? Todas as vezes que que o prefeito indicar o secretário montar a sua equipe, ele dê confiança aos seus superintendentes, aos seus diretores, aos seus chefes de setores, porque se não for assim, não avança. Centralizado trava, a política não anda. E isso é prejuízo. Marcelo, mas tu está falando muita burocracia. Tudo que eu estou falando aqui vai refletir lá na vida do cidadão que depende daquela política pública, diretamente vai refletir na vida dele. Não tem como funcionar uma política pública travada, centralizada. Não funciona. Não funciona. Quer falar alguma coisa sobre isso, Elton? Sim, e dá confiança, Marcelo. Sabe o que é na prática? É tu repassar o orçamento de cada secretaria para que o secretário gerencie. A gente também vê muito que a falta de confiança está nisso. Os prefeitos, eles compõem o seu quadro administrativo, mas não passam a verba. Eles só pagam o salário de todo mundo recebe, às vezes tem até um corpo técnico competente em determinados setores, só que na hora de executar a política pública, eles não têm orçamento. É aquela história de engessar. Tu lembra que a gente sempre conversou dessa história? A secretária engessada.
que é a secretaria engessada? A secretaria engessada é aquela que não tem como fazer nada. Tem o secretário, aí tem o secretário tem até, às vezes, muitos municípios já contam com um corpo técnico concursado, acho que a gente já avançou nisso, os municípios todos, inclusive você é concursado aí em Paragominas, e exerce seu cargo de nível superior concursado, então faz parte de uma equipe técnica formada que está ali preparada para executar a política. Então, se vir um bom secretário, se vir um secretário que tenha confiança, de fato, do prefeito, e essa secretaria tiver um orçamento para que vocês possam cumprir as metas, os projetos, possam executar a política pública, coisa não tem como não acontecer. Agora, quando tu vai para um município menor, para um município pequeno, que o orçamento já é menor e tudo, e tu compõe, tu tem teus quadros técnicos, tu escolhe teus secretariados, e tá. Mas cadê o dinheiro para executar? Não tem, né? Então, às vezes, tu tem, às vezes, o pior dos cenários, Marcelo, é o seguinte, o pior dos cenários é o seguinte, tu pegas um prefeito que não é bom, aí ele monta um time de secretários que não é bom, são só escolhas políticas, e aí ele concentra o poder e aí ele não distribui a renda. Aí o que acontece? Acontece uma paralisação do poder. Tu tem só as figuras de poder. Tu sabe quem é o secretário A, o secretário B, o X, o prefeito, tu sabe quem é, tu sabe quem é o vice. Tu tá vendo? Aí acontece aquilo que é o tema. Acontece que é o tema dessa live. Tá? Sim. Governo, mas não tem a governabilidade. Exato. Não tem... Por quê? Mas aí, às vezes, é a pura escolha política do prefeito. Ele concentra o poder, ele escolhe secretário já, porque ele sabe que ele não vai querer executar nada. Ele segura o orçamento, né? Ele segura aqui, deixa aqui na prefeitura e só repassa o necessário, o básico. Aí por isso que a gente tem a sensação, às vezes, de que o município está parado no tempo. Né? A gente fala, o município A parece que parou no tempo. Poxa, eu passei no município C, parece que nada muda. Sabe por quê? Porque acontece isso. Às vezes são péssimas escolhas. O povo escolhe mal o seu gestor, o gestor escolhe mal o seu secretariado, e aí, meu amigo, não tem governabilidade nenhuma, sabe? O pior cenário é esse. Tu sabe o que atrapalha muito também dentro de uma relação de secretaria? É quando o secretário ele sofre da síndrome de pavão. Eu chamo disso, né? Eu acho que tu já mais ou menos entende o que é a tal da síndrome do pavão, né? Quando o secretário é muito vaidoso, é muito complicado. Porque o secretário muito vaidoso, ele quer estar todo o tempo no holofote, ele quer estar todo o tempo ali macomunando situações e tal, para que ele tenha ganhos. Tu quer ver quando o secretário ele é muito político, né, que ele sempre pensa na eleição dele mais tarde para um cargo, alguma coisa para ascender politicamente, então ele quer concentrar muito nele, as coisas, muitos holofotes e tal, e então ele fica muito vaidoso, e essa vaidade atrapalha nesta relação de divisão de poder no governo, né, fica muito ruim, isso atrapalha a vida do prefeito. O próprio prefeito não quer que às vezes, que um elemento um secretário dele, por exemplo, brilhe para não ofuscar. Olha a loucura da coisa. Ele não pensa o seguinte, se o meu secretário for bem, eu estou indo bem. Né? Não tem isso. Aí tem isso que tu está falando. Tem vaidade. A vaidade do poder. Às vezes o prefeito já escala um time ruim que é para ninguém aparecer. Concordas? Sim, sem dúvida. E eu te digo mais, cara, o ruim disso aí, de novo, a população precisa acordar para isso e cobrar dos seus prefeitos, dos seus vereadores eleitos, para que tenham uma equipe boa de secretários, por causa desse tipo de problema. Porque quando o secretário não é bem escolhido, provavelmente ele não vai escolher uma boa equipe e as coisas não vão dar certo. Porque, olha, muitas das vezes as pessoas reclamam dos serviços públicos de determinado setor, mas não presta atenção que lá estão os profissionais concursados, lá o profissional de carreira que tem condições de fazer o trabalho e tal, mas não tem a liberdade para trabalhar, para fazer, porque eles dependem que o secretário dê aval no que eles trazem de projeto, no que eles trazem de programação, e aí, muitas das vezes o secretário embarga, não quer, e muda planejamento, ou então quer trabalhar sem planejamento, e agora essa parte que eu vou entrar aqui que é importantíssimo, até dando um toque para o prefeito, que ele precisa, de repente, seguir pelo menos esses tópicos que eu vou falar agora aqui, Elton. Posso entrar já? Vai. Como são executadas políticas públicas? Como deveriam, no meu olhar, ser executadas políticas públicas? Aqui, eu selecionei pelo menos 5 eixos
que deveriam ser observados, pelo menos 5 eixos que os senhores secretários vindouros aí, que vão assumir dia 1º de janeiro, que, por favor, prestem atenção nisso, que seria, primeiro, Elton, primeiro passo dentro de uma secretaria é pegar e fazer o diagnóstico, né? Imagina só, vamos fazer uma analogia, que eu gosto muito de trabalhar com analogia, porque as pessoas compreendem melhor. Quando eu vou no médico, Elton, o médico ele não vai olhar para mim e vai dizer, olha, tu vai tomar o remédio X, remédio Y e tal. Não, ele não faz isso. Primeiro, o que é que ele faz? Ele diga o que você sente. Ele vai esperar com que eu diga para ele o que eu sinto, ele vai analisar, vai fazer o meu diagnóstico ali preliminar, para poder mais ou menos detectar o que é que eu tenho. Se ele não conseguir detectar nada ali, achar que precisa de exames mais específicos, ele vai solicitar os exames, né? E então eu vou lá e vou fazer os exames, depois vou trazer lá para ele, eu vou levar para o médico especialista e tal para fazer. Então, o diagnóstico é necessário. Numa política pública, tu não pode, de repente, dizer, eu vou resolver tal problema, se tu não sabe do problema. O diagnóstico é o primeiro passo em qualquer política pública. Tu precisa chegar na política pública e entender quais são os gargalos. Só entende quais são os gargalos se fizer o diagnóstico certinho. Faz o diagnóstico, e aí, o que eu vou falar aqui é em sequência. Faz o diagnóstico para quê? Para te poder começar a fazer o teu planejamento. Né? O diagnóstico é a primeira parte do planejamento. Faz o diagnóstico e começa a montar o teu planejamento. Planejar é visualizar o futuro. Planejar é visualizar o futuro. É fazer lá o projetinho, lá tudo certinho, e visualizar o futuro. É fazer as metas para curto, médio e longo prazo, né? Tem que fazer o planejamento, porque o planejamento ele vai ser ali a tua base estruturante ali de como tu vai olhar para o que tu está fazendo e como tu vai poder ver o que tu está fazendo, né? E para onde tu quer caminhar, porque se tu não fizer um planejamento, tu vai fazer o que numa política pública? Vai entrar lá e fazer as coisas pontuais. Eu sou secretário de obras, estourou um problema ali de um cano, ou uma vala estourou, aí eu vou lá e faço aquele pontual. Deu um problema. Só ficar tapando os buracos, fazendo pontual, não pode ser assim. Tem que fazer o diagnóstico, conhece a realidade da tua política pública, depois planeja o que tu vai fazer nessa política pública com planejamento de curto, médio e longo prazo. E aí depois tu vai para a execução. Executa a tua política pública, né? E dentro dessa execução, tu abre um espaço, um momento para o monitoramento dessa execução. É interessante ter o espaço e o tempo para monitorar esta execução. Depois de monitorar, aí veja, diagnóstico, planejamento, execução, monitoramento. Depois de monitorar, tu vai fazer uma avaliação. Faz a avaliação. O que deu certo, o que não deu, os pontos negativos, os pontos positivos, quais foram as dificuldades, quais são as possibilidades, quais foram os limites, quais são os gargalos que precisam ser vencidos e que a estratégia não deu certo. E depois dessa avaliação, faz uma parte também fundamental, que é o último eixo que eu trago para a gente, que é a adequação. Ou seja, faz o diagnóstico, já tem o problema. Planeja o que tu vai fazer para o futuro, depois executa, monitora essa execução, avalia essa execução e depois adequa o teu planejamento. Para te fazer uma execução mais adequada. Então, esses 6 eixos que eu trago aqui, estruturantes, são importantíssimos para qualquer secretário que adentre uma secretaria. Precisa seguir minimamente esses passos. E dentro de cada eixo desse, Elton, tem vários instrumentais técnicos que precisam ser feitos, que tem que ser lançado mão para ser feito. De novo, eu digo, aí me diz, Elton, dá para colocar qualquer tipo de secretário, qualquer pessoa para ser secretário, se ele não entende esse processo aqui de gestão? Olha, Elton, administração é uma ciência. Desde 1905 o Taylor vinha trabalhando com isso, com a ideia de formalizar esta relação de administrar, né? Então, a administração, ela é uma ciência, é ciências da administração que a gente estuda, né? Quem faz curso de gestão sabe do que eu estou falando, quem faz curso de administração na graduação sabe do que eu estou dizendo, é uma ciência, né? Então, nós precisamos de gente que compreenda isso, que compreenda que é uma ciência, que ele não está mexendo com algo qualquer e algo, de repente, ali solto, involuntário. Não! E nós temos que entender que cada política pública, ela tem vidas atrás. Política pública é para cuidar das políticas públicas, é para cuidar da vida das pessoas, para cuidar da vida dos munícipes, na área de cultura, porque ninguém só quer saúde, educação e assistência e segurança, as pessoas também precisam de cultura. Né? As secretarias de cultura, elas precisam parar de ser secretarias de evento
e se transformar, de fato, numa Secretaria de Cultura que trabalhe a relação de cultura o ano todo e que depois, no final, em cada evento, seja só a vitrine de tudo que foi produzido naquele município. Tem que fortalecer o trabalho, fazer os projetos culturais e fazer acontecer, e tem que ser o ano todo. As pessoas não vivem só de comer, as pessoas também vivem do lazer, também vivem da cultura, porque isso enaltece a alma da gente, sabe? Então me diz uma coisa, Elton, dá para ser qualquer um? Não dá para ser qualquer um. Dá para ser só um padrinho político? Não dá. Não dá. Senão a pessoa trava a política pública, a pessoa atrapalha a vida dos outros. Essa, me desculpe até a indignação, mas é isso, gente. Sabe? Pode ir, ó. Perfeito. Não tem como discordar do teu... Até quando anos que a gente está fazendo aqui um discurso bastante realista, para que a gente entenda, às vezes, por que as coisas não estão dando certo, né? Eu que já estudei muitos anos da minha vida, fiquei estudando para concurso público, acho que eu estudei para concurso até passar uns 4 ou 5 anos. Eu estudei e, por vezes, Marcelo, me deparei com as disciplinas de administração pública, não direito administrativo. Quando tu estuda para concurso de prefeitura, geralmente, eles pedem, tu sabe, a gente fez vários concursos de prefeitura, tu fizeste também, inclusive me incentivava muito na nossa fase de concurso de prefeitura. Sim. E lá tinha aquela parte para a gente estudar sobre a administração pública, como é que ela funciona, as políticas administrativas. E eu lembro de comentar que a coisa mais chata para se estudar era o funcionamento da máquina pública. Burocrático, cheio de detalhes, cheio de leis. Então, quando a gente faz essa fala, a gente é enfático em dizer que não é qualquer um que pode ocupar os cargos de gestão, é porque é difícil. Olha, tem muito município que perde recurso, que deixa de receber recurso de programas federais, porque não consegue, Marcelo, se adequar, não consegue criar o projeto para receber o dinheiro, para receber o recurso. Uma vez, às vezes, o dinheiro vem, cai na conta e a prefeitura não consegue fazer uso do dinheiro, porque a utilização de determinadas verbas ela vem amarrada. Tu só pode utilizar se tu fazer isso. Tem vários caminhos para te poder acessar o dinheiro. O nome dessas verbas são verbas vinculadas, Elton. Elas são vinculadas, elas não são discricionárias, tu não pode fazer o que tu quiser, elas são vinculadas para investir naquela determinada política pública ou naquele determinado setor, entendendo? Ali da política pública. Então, quando tu tem aí uma verba, agora melhor falando, vinculada, tem muita prefeitura que deixa de recebê-la, porque às vezes tu tem um secretário que não entende, tu tem um técnico que não entende, às vezes a gente tem determinados setores, a maioria de contratados. Às vezes o político, o novo gestor, ele ganha e afasta os concursados, ele põe ele põe os concursados em locais de pouca definição, eu vou dizer assim, de locais no serviço público que não vai definir nada, que não vai decidir nada, e põe ali nas direções só os apadrinhados incompetentes. Não estou dizendo que isso é uma regra, estou dizendo que acontece. E aí, às vezes, as coisas não funcionam. Porque tu está abrindo mão da inteligência, tu está abrindo mão do preparo. O Marcelo fala com propriedade, por exemplo, porque ele tem uma especialização em gestão. Eu, por exemplo, não tenho. Para mim é difícil. É uma área que eu enxergo com dificuldade, porque ela é burocrática, ela é chata. E como é que eu vou me botar num local de gestão se eu não entendo de gestão? Sabe? Aí volta rapidinho. Às vezes o cara, por exemplo, se sou eu, peguei uma secretaria e sei que eu não tenho esse conhecimento todo sobre gestão, mas aí eu vou me cercar das pessoas que entendem e vou ter a humildade necessária para ouvi-las. Por exemplo, eu sou secretário, eu vou buscar o Marcelo. Por exemplo, vou buscar o Marcelo para trabalhar aqui com um cargo de direção minha, porque ele tem formação técnica para isso, para me orientar, sabe? Para ficar do meu lado e dizer assim, olha, secretário, isso, aquilo, e eu, no meu entendimento, vou ouvi-lo e a gente vai fazer ou não. Só que, infelizmente, o que acaba surgindo? A arrogância, a vaidade, a escolha política. Aí a gente vê um município que não vai para frente em nenhum setor. Marcelo, Secretaria de Turismo, por exemplo. Cara, é um cabide de emprego onde existe. São poucos locais onde uma Secretaria de Turismo, onde ela exista, que a gente vê funcionar. Esse é só um local para botar a gente lá. Secretaria de Meio Ambiente.
Em muitos locais, em muitos municípios, nós sabemos que é apenas um local onde se põe servidor, mas que não executa. Seja por questões políticas, seja por incompetência de quem está lá. É difícil, meu amigo. Então, às vezes, a coisa ela tem explicação, tanto para os locais que estão funcionando, como para os locais em que não estão funcionando. Elton, e outra situação. Por isso que eu te digo que o secretário ele tem que entender pelo menos um pouco de Constituição também, Elton, do direito administrativo, principalmente lá daquela frase lá, LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tudo que nós estamos falando segue este roteiro também. O ato ele precisa ser legal, ele precisa ser impessoal, ele precisa, né, ser eivado de moralidade e também ser dado publicidade do ato para que ele seja eficiente também, que essa relação de eficiência seja também a redução de gastos desnecessários, né, extraviamento de recurso. Às vezes tu faz olha só quando é ruim, Elton. Quando tu faz um planejamento ruim, tu acaba comprando coisas para ser trabalhado naquela política pública que talvez não tenha necessidade. Por quê? Porque tu não fez um diagnóstico, não sabe da necessidade, tu foste lá, planejou e comprou, de repente, muitos produtos lá, muito tipo de material, mobília, alguma coisa que não vai ser usado, que não vai ser preciso. Por quê? E aí, isso aí fere o princípio da eficiência, porque tu pegou o dinheiro que era para comprar as coisas necessárias. E veja, os recursos para políticas públicas, eles são pouco. Eles não são infinitos, não. E, às vezes, nem dá para executar direito. Então, o princípio da eficiência, que é o último princípio lá da LIMP, né, ele precisa ser extremamente observado para que gestor, extremamente observado, para que assim o gestor consiga, de fato, com pouco recurso que vem, fazer acontecer a política pública e modificar a vida das pessoas, rapaz, para melhor. É isso que precisa acontecer. Do contrário, prejudica a vida das pessoas. É criança sem escola, entendeu? Sem transporte escolar, é hospital sem médico, é o sistema lá, igual eu sempre discuto com meu amigo que é assistente social da área de saúde mental, eu sempre digo para ele, para o Adriano, tem que ser olhado com carinho a saúde mental, as pessoas estão sofrendo calado sem saber aonde recorrer, porque fazer tratamento de saúde mental particular é muito caro, as pessoas pobres que quase não têm o que comer não têm condição de fazer, né? Um CAP só no município não resolve, não dá conta da demanda, sobrecarrega a equipe técnica pode ser a melhor, mas não vai ter condições humanas de dar conta da demanda, não vai ter, né? Digamos, na minha área, o CREAS, que trabalha com violência contra idoso, violência contra a criança, né? Com todos os tipos de violência, não vai dar conta de trabalhar só um CREAS numa cidade, não dá conta. São muitas as demandas, muitos os problemas, e a equipe pode ser a mais excelente possível, não vai dar conta porque não tem condições humanas de dar conta disso. E tudo isso precisa de um secretário lá que entenda o que está fazendo, para quê? Para que ele olhe com carinho para essas áreas, que são áreas extremamente sensíveis, que precisam de olhar técnico e um olhar humano, um olhar extremamente humano. Eu sempre digo, as secretarias, a maioria dos municípios no interior do estado, não tem Secretaria de Direitos Humanos. Então, na ausência de Secretaria de Direitos Humanos, qual secretaria tu acha que trabalha essa vertente dos direitos humanos? Promoção. É assistência social. Então, quando nós temos, às vezes, gestores na assistência social que não usam muito do humanismo, que, de repente, não tem a condição técnica e humana de exercer, a política trava, as coisas não funcionam, não é priorizado algumas situações que deveriam ser priorizadas. E o que a gente vê muitas vezes? Secretaria de Assistência Social sendo confundida com Secretaria de Cultura, um absurdo. Secretaria de Assistência Social não é para fazer eventos, não é Secretaria de Eventos, não é Secretaria de Cultura, é Secretaria para trabalhar a cidadania, para trabalhar, a resolver as problemáticas sociais apresentadas, não é para estar fazendo festa. Aí quando pega secretário vaidoso, que vai para uma secretaria dessa extremamente sensível para trabalhar o ser humano, aí o secretário começa a fazer um bocado de evento, um bocado de festa para poder justamente ter o holofote em cima dele e esquece o essencial para a política pública, o recurso da assistência social para trabalhar o ser humano, principalmente os mais vulneráveis da sociedade. E é isso que nós temos que focar. Saúde da mesma forma, educação da mesma forma. Entendeu? Quem faz evento, quem faz comemorações é a Secretaria de Cultura e tem que ficar a cargo dela isso. Tá entendendo? Então tem que entender também, tem que rebalancear os limites e as possibilidades de cada política pública, para uma não fazer o trabalho da outra, porque olha aí, Elton, já que nós temos a Secretaria de Cultura para fazer evento, festa e essas coisas também, dentre todas as atribuições de uma Secretaria de Cultura, que são muitas, tem as questões dos eventos. Quantas outras secretarias começam a fazer também vários eventos, várias festas, né? Acaba pegando recursos e colocando, duplicando ali na mesma situação. E aí é um recurso que é para fazer uma coisa, tu está duplicando
da outra lá, secretaria que deveria estar fazendo lá, e às vezes nem faz, e aí tu já faz para cá. Então, eu acho que o prefeito ele precisa sentar com os secretários e dizer para os secretários, leiam, verifiquem, ouçam os seus funcionários de carreira que lá estão, né? Reformulem, busquem novos horizontes ali do conhecimento dentro da área de vocês, para vocês economizarem o recurso, atenderem o princípio da eficiência, tá entendendo? E aí fazer com que a política pública aconteça. Eu acho que é isso. E eu acho que a gente já vai caminhando aqui para o final, né, Elton? Já tem mais de 1 hora de live já, né? Tá bom. Então, para finalizar e corroborar com a tua fala, eu acho que é isso. Eu acho que a sociedade, a gente caminha em passos muito, muito lentos, né? São em passos de formiga, realmente, porque eu não acho que a gente está regredindo. Eu acho assim que tudo está caminhando para frente, só que está muito longe ainda daquilo que a gente necessita, está muito distante do que a gente precisa. Então, eu acho assim que eu torço, né, para que os gestores, novos gestores que estão entrando agora, tenham seriedade, Marcelo, seriedade na hora de escolher seu secretariado, de escolher as pessoas que vão executar as políticas públicas, né, que procurem, dentro de toda essa dificuldade política, botar na secretaria de cada secretaria alguém que pelo menos tenha afinidade com aquilo, alguma experiência na área, que respeite o orçamento. Marcelo, é uma coisa importante, né, lá do INPE, que é a publicidade, dê publicidade dos gastos e de todas as fases do que estão fazendo com dinheiro público, sabe? Para que a gente realmente possa confiar novamente no poder público, para que a gente possa realmente ter uma gestão que a gente sinta, sabe? Já chega desse período que a gente, o Marcelo fala de promoção social, às vezes a gente nem sabe o que é que eu posso ir lá fazer na promoção social, falando da saúde mental, por exemplo. Às vezes as pessoas nem sabem com quantas pessoas eu conversei pelo meu Facebook a respeito de saúde mental, que elas não tinham a mínima ideia, Marcelo, do que fazer. Pessoas sem recurso, com problema, e não sabem nem onde buscar. E eu lembro que o Adriano, o nosso amigo Adriano, lá daqui tá, Irituense, que também está em Paragominas trabalhando no serviço social nessa área da saúde, o quanto de informação ele me trouxe e eu consegui repassar para outras pessoas, porque naquele momento ali houve uma discussão a respeito disso, de saúde mental. Então falta publicidade também a respeito disso, orientar as pessoas, onde procurar as coisas, sabe? A secretaria ela tem uma cara, as secretarias elas dizerem para que elas existem. Eu acho que a gente tem que começar a levar a coisa com seriedade. O servidor público ir lá cumprir seu horário, receber bem as pessoas, orientar as pessoas. O secretário ser uma pessoa humilde, que trata bem seus servidores, seus subordinados. É assim a mesma coisa com o prefeito, porque ninguém é melhor do que ninguém. O poder público está para nos servir, né, cara? O poder público ele funciona a partir do recolhimento do nosso dinheiro. A verba é pública, a coisa é pública, ela é do povo, público é povo. Sabe? Está na hora da gente conseguir governos que realmente queiram fazer o bem para o povo, sabe? Pois é. Então, assim, eu quero, né, a nossa intenção é de discutir, é de trazer, dar luz, né, refletir sobre esses temas. Outros temas virão e eu estou gostando muito do projeto, fica sempre temas mais interessantes. Bem, Elton, e agora também para me finalizar a minha parte, só digo uma coisa, eu espero que nós tenhamos atendido o nosso objetivo aqui, que era dialogar, trazer um pouco mais de reflexão sobre essa coisa toda burocrática. Até me perdoe se em algum momento eu fui muito burocrático, mas não tem jeito, a política pública ela é burocrática, ela é isso. Quando a gente escala um time de secretário, a gente não está escalando um time de futebol, rapaz. Nós não estamos escalando um time de futebol para ir brincar, para ir para o lazer, para ir para disputar lá uma partida de futebol. Não. Não, mais uma vez, essa analogia do futebol com a política. Não estamos escalando um time de futebol por amizade e tal. Numa secretaria eu não quero um amigo, numa secretaria eu quero um gestor de política pública que dê conta do recado, porque o recado que tem que ser dado conta é muito grande e muito complexo, né? Então eu espero aqui também, Elton, que nós tenhamos atendido o objetivo das pessoas compreenderem o que é governo e o que é governabilidade e agora estar bem claro que um é diferente do outro. Que, repito no final, governo é quando eu ganho uma eleição democraticamente, né, e sou alçado ao cargo de prefeito. E governabilidade é como eu vou fazer acontecer as políticas públicas, como eu vou fazer o governo avançar, andar, caminhar. Né? É a execução do governo, a governabilidade, é como vai funcionar. Então, repito,
Aqueles que estamos assistindo agora, acessem um canal também no YouTube, Sob a Luz das Reflexões, que é o meu canal, que vai ficar lá essa live, né? E que vocês possam também verificar os outros vídeos que estão lá, que são vídeos assim, também muito simples, muito reto, no que nós queremos passar para vocês. E a gente agradece sempre a participação de vocês, sempre estaremos aqui. Elton, só para também dar um pequeno spoiler, eu acho que na próxima a gente já vamos para uma outra playlist. Essa playlist política, agora a gente vai dar um tempo, e muito provavelmente deve entrar numa filosófica agora, talvez com o tema o que é o teu projeto de vida, né? Para nós discutirmos o que é que a gente enxerga por projeto de vida, porque muita gente confunde isso, né? Vamos discutir projeto de vida nas mais diversas vertentes da vida humana e desta relação com o outro, tá certo? Pode ser esse, ou então vai poder ser um outro tema, e eu vou estar discutindo com o Elton, mas vai ser fora do contexto político, e a gente espera a colaboração de todos. Muito obrigado nessa noite. Fiquem todos sob a luz das reflexões. Até a próxima, pessoal.